Olá, meu nome é Carlos Pires, sou advogado e professor de Direito Imobiliário e esse vídeo é para falar do direito sucessório dos companheiros e dos cônjuges. O Supremo Tribunal Federal, em 2017, igualou esses direitos, tá? Então, os companheiros e os cônjuges têm os mesmos direitos quanto aos direitos sucessórios, tá? E é uma decisão com repercussão geral, precisa ser seguida por todos. O 1790 foi o artigo excluído para que passasse a valer tão somente o artigo 1829 para os companheiros e para os cônjuges. Então, eu vou fazer uma leitura aqui dos dois artigos. O 1790, excluído, dizia assim: a companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas condições seguintes. Comunicação entre os bens adquiridos onerosamente, então somente. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que por lei for atribuída ao filho. Filhos comuns, filhos de ambos. 2. Se concorrer com um descendente só do autor da herança, tocar-lhe-á, ao companheiro, a metade do que couber a cada um daqueles. Filhos só do autor da herança, filhos do falecido. 3. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a uma terça parte da herança. 4. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Agora vamos ao 1829, que é o artigo que vale tanto para os companheiros, tanto para os cônjuges. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. 3. Ao cônjuge sobrevivente. 4. Aos colaterais. Então, hoje, tanto para os companheiros, tanto para os cônjuges, no que diz respeito ao direito das sucessões, se lê tão somente o artigo 1829. É assim desde o Código de 2002. É que agora se igualou os companheiros aos cônjuges no que diz respeito ao direito das sucessões. E aqui uma regra de ouro: quando ocorrer a comunicação em vida, não haverá comunicação na morte, senão um recebe duas vezes. Então, se eu sou casado pelo regime da comunhão de bens, todos os meus bens comunicam com a minha esposa ou com a minha companheira, e vice-versa, tá? Mas se já comunicou, porque o regime é da comunhão universal de bens, eu venho a falecer, quando eu vier a falecer, nem a minha esposa, nem a minha companheira terá direito, a princípio, tá? Nesses bens, porque elas já são meeiras desses bens. Já houve a comunicação em vida. Vamos imaginar uma outra situação. Sou casado pelo regime da separação de bens, então não há comunicação. Os meus bens são meus com exclusividade. Os bens da minha esposa ou da minha companheira são delas com exclusividade. Eu venho a falecer, sim, a minha esposa ou a minha companheira serão herdeiras dos meus bens, porque em vida elas não os receberam. É essa a regra de ouro. Então eu termino por aqui, paz esse vídeo, agradeço a atenção, peço a saúde, muita saúde a todos e muita paz no universo.